Diego Maradona saiu da pobreza e se transformou em um dos homens mais famosos do planeta. Milhões de dólares, luxo, poder, adoração mundial. Mas existe uma pergunta desconfortável que começou a perseguir a vida dele durante muitos anos. O que acontece quando alguém conquista tudo rápido demais, sem estar emocionalmente preparado para isso? Porque talvez a parte mais perigosa da riqueza não seja ganhar dinheiro. Talvez seja aquilo que o dinheiro desperta dentro da pessoa. E no caso de Maradona, fama, fortuna e excesso começaram a crescer ao mesmo tempo. Antes da fama mundial, Maradona cresceu em uma realidade extremamente simples na Argentina. Escassez financeira fazia parte da vida dele desde pequeno. E quando alguém cresce cercado por dificuldades, normalmente desenvolve uma relação muito intensa com dinheiro e reconhecimento. O problema é que o mundo mudou rápido demais ao redor dele. Em poucos anos, aquele garoto pobre passou a ser tratado como uma entidade mundial. Clubes milionários, contratos gigantescos, pressão absurda, o planeta inteiro observando cada passo dele. E talvez exista uma parte silenciosa da fama que quase ninguém percebe. Quanto mais idolatrada uma pessoa se torna, mais difícil fica ouvir limites, críticas ou conselhos verdadeiros. Aos poucos, o excesso começa a parecer normal. Maradona começou a viver cercado por luxo, festas, atenção constante e decisões impulsivas. O dinheiro parecia infinito. E esse talvez seja um dos padrões mais perigosos da vida financeira de celebridades extremamente famosas. A sensação psicológica de que a fonte nunca vai acabar. Mas existe algo curioso sobre a riqueza extrema. Ela amplifica tudo que já existe dentro da pessoa. Se alguém possui equilíbrio, o dinheiro aumenta possibilidades. Mas se existe caos emocional, impulsividade ou vazio interno, a fortuna também pode ampliar destruição. Com o passar dos anos, os excessos começaram a se tornar cada vez mais visíveis. Notícias envolvendo problemas pessoais, polêmicas e comportamentos autodestrutivos começaram a aparecer constantemente, enquanto o mundo ainda enxergava um ídolo gigantesco. A estrutura emocional por trás daquela fama parecia ficar cada vez mais instável. Talvez uma das partes mais assustadoras dessa história seja perceber que dinheiro e fama não conseguem proteger ninguém de si mesmo. Pelo contrário, em alguns casos eles aceleram ainda mais o processo de queda. Existe outro detalhe importante na trajetória financeira de Maradona. Pessoas extremamente famosas raramente vivem uma vida comum. Elas passam a ser cercadas por interesses, bajulação, influência e ambientes que podem consumir lentamente qualquer noção de equilíbrio. O curioso é que, para o público, riqueza parece solução definitiva, mas muitas vezes ela apenas troca um tipo de problema por outro completamente diferente. E talvez Maradona tenha vivido exatamente isso. Porque enquanto milhões de pessoas sonhavam em ter a vida dele, a pressão emocional, os excessos e o peso da própria imagem continuavam crescendo silenciosamente. E quanto maior a fama, mais difícil parece ficar escapar do personagem criado pelo mundo. Existe uma frase silenciosa que parece acompanhar muitas histórias de celebridades milionárias. Ninguém prepara emocionalmente uma pessoa para virar ídolo mundial da noite para o dia. O dinheiro chega rápido, a fama explode. Mas maturidade emocional normalmente não cresce na mesma velocidade. E talvez seja exatamente por isso que tantas histórias envolvendo riqueza extrema acabam entrando em territórios perigosos. Porque ganhar milhões exige talento. Mas manter equilíbrio psicológico diante de fama, excesso e pressão exige algo muito mais raro. No final, a história de Diego Maradona chama atenção porque ela mostra um contraste poderoso. Um homem que conquistou o mundo inteiro com talento e carisma, mas que também revelou como dinheiro, fama e excesso podem lentamente consumir até mesmo pessoas consideradas quase invencíveis.